Ei, você que se emociona com histórias de superação, de gente que veio de baixo e mudou o jogo, fica aqui comigo. Se você acredita que a vida pode sim dar voltas incríveis, já se inscreve no canal Segredos da História e ativa o sininho, porque a história de hoje é uma daquelas que te faz pensar: o que o mundo esquece? A gente revela. Vamos voltar no tempo, para 27 de outubro de 1945, em Caetés, um cantinho de Pernambuco. Ali nasceu Luiz Inácio Lula da Silva, filho de trabalhadores rurais. Ele cresceu numa realidade onde a pobreza não era só uma palavra, era o dia a dia. Imagina ser criança e já ter que lidar com a fome, caminhar quilômetros para estudar e, desde muito cedo, sentir o peso de ajudar a família a sobreviver. Essa infância dura no sertão não o quebrou. Pelo contrário, forjou nele uma resiliência de aço. Cada dificuldade era um obstáculo, mas também uma lição de vida. Quando a família decidiu buscar uma chance em São Paulo, Lula descobriu um mundo novo e brutal, o da indústria, do trabalho urbano e das lutas coletivas. Ainda jovem, ele começou a trabalhar como operário metalúrgico. Foi ali, no chão da fábrica, que ele sentiu na pele as condições difíceis que tantos trabalhadores brasileiros enfrentavam. E foi nesse exato lugar que uma chama se acendeu dentro dele. Ali nasceu a sua vocação: lutar por aqueles que não tinham voz, por aqueles que eram invisíveis para a sociedade. Estamos nos anos 70, em plena ditadura militar, um tempo de medo e silêncio. Mas foi nesse cenário que os primeiros grandes movimentos sindicais começaram a surgir, e Lula se destacou como um líder natural. Ele não era um líder que buscava fama ou poder para si. Era um cara que entendeu, lá no fundo, que a união e a organização eram as únicas armas capazes de transformar vidas. As greves que ele liderou não eram apenas protestos, eram gritos de coragem. Eram os trabalhadores dizendo em alto e bom som: nós não vamos mais aceitar essa exploração em silêncio. A cada pequena vitória, a cada direito conquistado, a reputação de Lula crescia. Ele se tornava o homem que defendia os oprimidos. Em 1980, um passo decisivo, Lula, junto com outros companheiros, fundou o Partido dos Trabalhadores, o PT. A ideia era ambiciosa: levar a voz do povo para muito além das fábricas e das ruas, para dentro da política. Era o início de uma jornada que iria redesenhar o mapa político do Brasil. Nos anos seguintes, sua figura se tornou conhecida em todo o país. Ele disputou eleições, enfrentou derrotas amargas, ouviu críticas de todos os lados, mas uma coisa ele nunca fez: desistir. Ele continuou firme, acreditando no seu propósito. Até que em 2002, depois de décadas de luta incansável, Luiz Inácio Lula da Silva alcançou o que parecia impossível. Foi eleito presidente do Brasil. Essa vitória não foi só dele. Foi a vitória de milhões de brasileiros que se viam na sua história. Sua eleição era um símbolo poderoso de esperança, de transformação. Era prova de que alguém de origem humilde, um ex-operário, podia sim chegar ao cargo mais alto do país. Aquele momento mudou a percepção de muita gente sobre o que era possível no Brasil. Durante seu primeiro mandato, o foco foi claro: programas sociais que mudaram a vida de milhões de pessoas. O Bolsa Família, por exemplo, tirou muita gente da miséria. Programas de acesso à educação e incentivo à moradia popular foram outras iniciativas que marcaram sua gestão. Mas nem tudo foram flores. A trajetória de Lula como presidente também foi marcada por desafios enormes. Crises internas e externas que testaram sua liderança e sua determinação até o limite. Mesmo diante de ataques políticos, dificuldades na economia e muitas controvérsias, Lula manteve uma conexão impressionante com o povo. Ele era um líder que falava a língua das pessoas, que entendia que cada decisão no palácio afetava vidas reais, lá na ponta. Depois de 2 mandatos seguidos, Lula deixou a presidência em 2010 com altíssimos índices de aprovação, mas sua presença na política brasileira continuou mais intensa do que nunca. A vida pública de Lula seguiu sendo um turbilhão de debates, investigações e discussões sobre o seu legado, independentemente das polêmicas, sua história pessoal. A jornada do menino pobre do sertão ao líder nacional continuava a inspirar milhares de pessoas,
a ser um farol de esperança. Depois de anos turbulentos, marcados por um silêncio forçado e batalhas judiciais que abalaram o país, Lula protagonizou um retorno inacreditável ao cenário político. Em 2022, ele foi eleito novamente presidente do Brasil. Sua volta ao poder não foi apenas um fato político. Foi um testemunho impressionante de resiliência, uma prova da força da determinação humana. A trajetória dele mostra que, mesmo quando você enfrenta as piores adversidades, é possível se reerguer e continuar lutando por aquilo em que você acredita. Sabe o que torna essa história tão inspiradora? Não é apenas a ascensão política, a chegada ao poder. É o fato de que cada obstáculo da infância, cada derrota na política, cada crítica que ele recebeu, tudo isso se transformou em combustível para ele continuar lutando. Lula simboliza a capacidade de transformar a dor em ação, o sofrimento em oportunidade e os desafios em aprendizado. A vida dele é um lembrete poderoso de que a sua origem humilde não define o seu destino, que a força de vontade, a coragem e a perseverança podem sim mover montanhas. E que, quando alguém acredita de verdade em um propósito maior, é possível mudar não só a própria história, mas a história de milhões de pessoas. Se essa jornada te emocionou e te inspirou de alguma forma, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo qual parte da trajetória de Lula mais te marcou e te dá esperança. E não se esquece de seguir o canal Segredos da História, porque aqui, histórias que inspiram e transformam nunca são esquecidas. Obrigado por assistir e até a próxima.